Beleza. Então, como eu falei no vídeo anterior, vamos agora começar vendo exercícios sobre aquela ideia de distância entre ponto e reta. Então, olha só o que ele fez aqui. Dado o triângulo de vértices A, 2 e 4, B, menos 2 e 2, C, 3 e 0, determinar a medida da altura relativa ao lado BC. O senhor precisa desenhar no plano cartesiano, marcar o ponto 2 e 4, o ponto menos 2 e 2? Não precisa. Mas um desenho ajuda sempre. Só que ele não precisa estar no plano cartesiano. É um triângulo ABC? É um triângulo ABC. Quem que é o ponto A? O ponto A é 2 e 4. O ponto B é menos 2 e 2. O ponto C é 3 e 0. Professor, mas não faz sentido na posição. Ignora, é só ilustração essa figura. A figura é só para ilustrar o triângulo que você vai trabalhar. Se ele quer a altura relativa ao lado BC, ela tem que vir do vértice A. Então está aqui a altura relativa ao lado BC. É o AH. Essa altura que ele quer que você calcule é a distância do ponto A à reta BC. Ótimo. Então o que eu vou fazer? Eu preciso conhecer a reta BC. Em especial, conhecer a equação geral da reta BC. Se você conhece dois pontos da reta, faz aquele determinante. X, y1 menos 2, 2, 1, 3, 0, 1 igual a 0. Vai fazer aqui, x vezes 2 vezes 1 vai dar 2x, y vezes 1 vezes 3 vai dar 3y, 1 vezes menos 2 vezes 0 vai dar 0, 1 vezes 2 vezes 3 vai dar 6, vem menos 6, y vezes menos 2 vezes 1 vai dar menos 2y, vem mais 2y, e x vezes 1 vezes 0 vai dar 0. Quem que dá para somar aqui? 2y mais 3y, 5y. Então a equação geral da reta BC é essa, 2x mais 5y menos 6 igual a 0. E aí pronto, distância de ponto à reta, módulo sobre raiz. O A, o B e o C, e as coordenadas do ponto A, 2 e 4. Então, A, B, C, 2, 5 e menos 6, o A ao quadrado, mais o B ao quadrado aqui embaixo, e as coordenadas do ponto 2 e 4. Aqui em cima, 4 mais 20, 24 menos 6 dá 18, e aqui embaixo 4 mais 25 dá 29. Vai racionalizar de novo, multiplica por raiz de 29 em cima e embaixo. Então fica 18 raiz de 29 sobre 29. Essa é a distância do ponto A até a reta BC, ou seja, é a altura relativa ao lado BC. O professor não colocou unidade, porque ele não falou que tem unidade, ele falou coordenadas do plano cartesiano. Então você não coloca unidade, não inventa unidade quando não tem unidade. Tá bom? Agora vamos calcular a distância entre duas retas paralelas, RS. Ora, se eu quero pegar duas retas paralelas, basta eu pegar um ponto qualquer de uma reta e calcular a distância desse ponto qualquer da reta até a outra reta. Porque a distância entre duas retas paralelas é constante. E, cara, se você vai pegar um ponto qualquer da reta, você pode pegar um ponto que o x seja menos 7, e aí você vai calcular o y. Mas você pode trabalhar com números mais simples. Então eu vou pegar o ponto A, que é alfa e zero, ou seja, o y vale zero e eu quero descobrir o x, aonde essa reta corta o eixo das abscissas, a raiz dele, né? Alfa, zero. Então eu vou substituir, ali o y por zero, 2α menos 0 mais 4 igual a zero. É lógico que eu vou isolar o 4 aqui, subtraindo menos 4, dividido por 2, alfa igual a menos 2. Então o ponto A é o ponto menos 2 para x, 0 para y. A distância entre as retas, como eu falei anteriormente, é a distância de A até a reta S. Equação geral da reta S está aqui, coeficientes 2, menos 1, menos 7. Coordenadas do ponto, menos 2 e 0. Módulo sobre raiz. Então, A, B, que é menos 1 que está aqui, né? E C, o A ao quadrado mais o B ao quadrado. E as coordenadas do ponto, menos 2 e 0. Aqui você vai ficar com menos 4, menos 7, isso vai dar menos 11. E no denominador, 4 mais 1, 5. Racionaliza. O módulo vai eliminar esse sinal negativo, então vai ficar positivo. 11 raiz de 5 sobre 5. Esse mesmo conceito, essa mesma ideia, dá para ser trabalhada para calcular a área de um triângulo.
Você viu anteriormente que eu usei aqui para calcular a altura do triângulo, certo? Mas e se eu quisesse a área desse triângulo? Isso é bastante interessante, bastante legal de fazer em geometria analítica. Olhando para a figura, lá pela geometria plana, a área de um triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2. Então, da geometria plana, eu sei que a área desse triângulo é BC vezes AH dividido por 2. Na geometria analítica, BC significa distância entre os pontos B e C. Distância entre pontos, raiz quadrada da variação em x ao quadrado mais variação em y ao quadrado. Dá para fazer, tranquilíssimo. E AH significa distância do ponto A ao ponto H, que é igual à distância do ponto A à reta BC, que a gente acabou de ver no exercício. Então eu posso fazer distância de ponto a reta. Acha a equação geral da reta, faz a distância de ponto a reta. E aí eu vou ter então assim a maneira de construir a área de um triângulo. Vamos ver. Vai dar um pouco de trabalho, né? Porque eu vou ter que fazer a equação da reta, para daí achar a distância de ponto a reta. Vamos lá, vamos com calma. Calcule a área do triângulo ABC. Vê que aqui ele está desenhado no plano cartesiano, mas nem precisava dessa figura, porque eu preciso das coordenadas. 5 e 2, 3 e 5 e 1 e 0. Primeira coisa, eu vou calcular BC, que vai ser a base para mim. Então eu vou usar a base BC, vou usar a altura aqui, como a distância de A até a reta BC, tá? Então eu preciso saber o comprimento de BC. BC é variação em x, do 3 para o 1 dá 2 unidades, em y do 5 para o 0 dá 5 unidades. 2 ao quadrado, 4, 5 ao quadrado, 25, raiz quadrada de 29. E deixa aí. Depois você vê o que vai acontecer com essa raiz quadrada de 29, não te preocupa com ela agora. Preciso da equação da reta BC, a equação geral, para poder fazer a distância do ponto A até a reta BC. Faz o determinante. Então, x, y1, ponto B 351, ponto C 101. 5x mais y mais 0, menos 5, menos 3y, 0x. Vai ficar com 5x mais y com menos 3y, menos 2y, menos 5 igual a 0. Coeficientes 5 menos 2 e menos 5. Então, módulo sobre raiz. 5 vezes 5, que é a coordenada x do A, menos 2 vezes 2, que é a coordenada y do A, menos 5. E esse 5 ao quadrado, menos 2 ao quadrado aqui embaixo. Nota que aqui vai dar também a raiz quadrada de 29, que já deu aqui, né? Opa, já acendeu uma luzinha. E aqui em cima, 25, menos 5, menos 4. 25 menos 5 é 20, menos 4 é 16. Então eu fiquei com módulo de 16 sobre raiz de 29. Módulo de 16 é 16. E nesse caso, eu não vou racionalizar, porque a distância não é o meu pedido final, né? Eu vou deixar a raiz de 29 ali, porque depois ela vai de alguma maneira ser interessante para assumir aqui, tá? Ela vai simplificar. Pronto. Isso aqui é a altura, isso aqui é a base. Área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Substituindo a base por raiz de 29 e a altura por 16 sobre raiz de 29, raiz de 29 com raiz de 29 simplifica. Sobra 16 dividido por 2, 8. A área do triângulo mede 8 unidades de área. Então, se o meu gráfico tiver numa escala de quilômetro, a área vai ser quilômetro quadrado. Se tiver aqui em metro, vai ser metro quadrado e assim por diante. Existe uma forma prática de calcular essa área, somente sabendo as coordenadas dos 3 vértices, que foi o que eu fiz agora, né? Eu sabia a coordenada dos 3 vértices, só que eu calculei a distância entre 2 deles, montei a reta entre esses 2, calculei a distância do outro até essa reta. Sabe como que funciona essa forma prática? Construindo um único determinante, o determinante D, que é o xy1, xbyb1 e xcyc1. Lembra desse determinante? É aquele para verificar se os pontos estavam alinhados. Quando que eles iam estar alinhados? Quando esse determinante dava 0. Então isso aqui mostra para mim que, se o determinante der 0, A, B e C estão alinhados. Se estão alinhados, não forma triângulo, esquece, não tem área. Agora, se não for 0,
significa que tem área. Professor, mas se eu trocar B e A de lugar, o que vai acontecer? Só vai mudar o sinal determinante. Por isso, para não ter problema com o sinal, a área do triângulo é metade do módulo desse determinante. Aqui é módulo a barrinha. Então você vai calcular o determinante, ignorar o sinal dele. Se ele for negativo, você tira o sinal. Se ele for positivo, você deixa do jeito que está. E divide por 2. Professor, mas e a dedução disso daí? Também. Vou deixar um linkzinho aqui para vocês, tá? Tem um linkzinho interessante aqui, o um videozinho de um outro professor que já explicou certinho como funciona. Vou deixar vocês dar uma olhada depois. Tá bom? Olha a aplicação disso, que maravilha. Você lembra o trabalho que deu ali, o exercício que a gente fez anteriormente? Então, o mesmo exercício, o mesmo triângulo. Então, espero que a área dê 8, né? Ponto A, 5 e 2. Ponto B, 3 e 5. Ponto C, 1 e 0. O que eu vou fazer? O determinante. 5, 2 e 1. 3, 5 e 1. 1, 0 e 1. 5 vezes 5 vezes 1, 25. 2 vezes 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3 vezes 0, 0. 1 vezes 5 vezes 1, 5, vai menos 5. 2 vezes 3 vezes 1, 6, vem menos 6. E 5 vezes 1 vezes 0 é 0. Então ficou 25 mais 2, menos 5, menos 6. 25 mais 2 é 27. 27 menos 11, 16. Calculei o determinante, a área do triângulo. Aqui, normalmente eu uso S, né? Aqui tá com A, depois eu vou mudar lá para os slides, tá? A área do triângulo vai ser o módulo determinante dividido por 2. O módulo desse determinante dividido por 2 dá 8, que era a mesma área que eu tinha encontrado anteriormente. Legal, pessoal? Então é assim que eu uso as coordenadas de 3 pontos para calcular a área de um triângulo. Se tiver mais pontos, se for uma figura maior, um polígono com mais do que 3 lados, divida em triângulos. Vai formando ali diagonais, vai dividindo em triângulos. Beleza? Ah, o polígono é ABCDE. Então você faz ABC, ACD, ADE. Entendeu? Até você formar o polígono inteiro através de triângulos. Calcula as áreas separadas, soma e tem a área total. Legal, pessoal? Com isso a gente fecha então esse nosso estudo de retas. Na próxima aula a gente vai falar de circunferências. Por hoje é isso. Segue aí até a próxima aula.